Bom, galera, eu vi e reforcei ainda mais a minha tese. Vou ser sincero ao extremo. Não posso desistir da minha tese, porque, embora não seja o foco da minha vida, eu curto, não posso esconder que gosto muito, não só de praticar, mas de assistir, né, o futebol, esse maldito futebol. Então, me desculpa, não é clubismo, me desculpem, não é longe de mim de ser clubismo. Gente, eu postei alguns vídeos aqui no sábado falando sobre arbitragem, dando algumas sugestões de tabelamento, vamos dizer assim, do futebol, de padronização do futebol, para que acabassem com os escândalos ou diminuíssem. Fiz áudios aqui exaustivos, até grandes, fiz vídeos grandes. Então eu falei, o movimento estava muito fraco, então eu exaustivamente aí eu comentei, eu dei ideias. E aí, no domingo aconteceu. O que aconteceu, o que eu mais tinha certeza, é uma coisa mais certa, como dizia o ex-presidente do Botafogo, jogar contra o Flamengo é a mesma coisa que o caminhoneiro fazer entrega no Rio de Janeiro. Você sabe que vai ser roubado, mas você tem que ir fazer a entrega. Então, assim, todo mundo já sabia, e eu vou falar disso mesmo, vou usar isso como base, porque um dos maiores criminosos do nosso futebol que fez parte dessa canalice, tá? Vou até usar um fato aqui interessante. O ano passado, se não me engano foi o ano passado, o Vasco mais uma vez estava correndo risco de queda, né? Mais uma vez. E aí, quem eles colocaram para apitar? Que não estava nos planos da CBF, lógico, ano retrasado, né? Ano retrasado, que ano passado o Santos jogou a Série B. Então, só retificando, ano retrasado. Não era do agrado da CBF que Santos e Vasco caíssem, né? Só que ela não contava, mamãe CBF não contava do Santos não fazer o seu dever de casa e perder para o Fortaleza, se não me engano, na última rodada, né? Então, o tiro saiu pela culatra. E aí você pode dizer assim, então isso aí prova que é fruto do acaso, não tem como manipular. Bom, escrachadamente não, mas escrachadamente sim, como o senhor Hilton Pereira Sampaio fez no último domingo a favor do filhinho da Rede Globo e da CBF, Flamengo, Flalixo, isso mesmo. Então, eu vou voltar lá no final do Brasileiro do ano retrasado, foi que o Vasco correu o risco de cair, com aquele gol do Serginho lá, o Vasco se livrou, estava 1-1. Vocês perceberam, vocês não vão lembrar, mas eu lembro bem, como árbitros como Hilton Pereira Sampaio, Péricles Passols, deixa eu ver quem mais, Ramon Abate Abel, vou falar Marcelo de Lima Henrique e muitos outros. Vocês percebem que esses caras estão sempre envolvidos em escândalos, em polêmicas, em decisões arbitrárias, contraditórias e sempre em favor
dos gigantes ou de clubes de grandes massas que geram muita renda para a CBF. Já perceberam? Então, para não fugir do assunto, falava da questão do senhor... Fugiu a memória o nome dele agora? Gente, Hilton Pereira Sampaio. Naquele ano, né, no ano retrasado, o que ele fez ali? Ele simplesmente, claramente, ele neutralizou o Bragantino, que foi o último jogo do Brasileiro do ano retrasado, o último jogo, o jogo que se o Vasco perdesse e, se não me engano, o Santos ganhasse e um outro time lá ganhasse, o Vasco caía, né? O planejado pela CBF notoriamente era Vasco e Santos ganharem os jogos e permanecerem na Série A. Porém, o Santos me fez o favor, um esforço tremendo de perder para o Fortaleza, né? E acabou sendo rebaixado, né? Mas, enfim, o senhor Hilton Pereira Sampaio, não é porque eu sou vascaíno que eu vou ocultar isso, não. O senhor Hilton Pereira Sampaio, ele praticamente neutralizou o time do Bragantino, inclusive anulando o gol. Suspeito, sim, suspeito, abraço, matando nos peitos ali, no peito, a decisão ali, infelizmente decidindo, dando alguns impedimentos duvidosos, enfim. Eu lembro bem daquele jogo, né? Se não me engano, ele deu o pênalti para o Vasco também num lance duvidoso. Enfim, para quem acha que não há manipulação, para quem acha que a CBF faz um campeonato para o Mirassol ser o quarto lugar, para o Mirassol ir para a Libertadores, a CBF não faz um campeonato para o Mirassol ir para a Libertadores. Logo, logo a dona CBF começa a operar o Mirassol. Lógico, se o Mirassol tiver as costas quentes como o Bahia, aí pode ser que consiga alguma coisinha ou outra, mas sem incomodar os grandes ali, Palmeiras, Fla-Lixo, né? Sem incomodar. Mas enfim, sem incomodar Corinthians, São Paulo, né? Mirassol já está indo longe demais, está fazendo muita graça, então daqui a pouco começam o apito amigo, começa o apito amigo a atuar. E aí, gente, eu falei exaustivamente aqui nos últimos vídeos que eu postei sobre a questão da manipulação. Sempre Hilton Pereira Sampaio com suas marcações contraditórias, com suas marcações arbitrárias ridículas, entendeu? A começar, gente, quem em sã consciência e aonde estava o VAR naquele empurrão escroto, grosseiro do Jorginho no Gustavo Gomes? Aonde estava o VAR? Inclusive o VAR é tema de um questionamento meu, num desses vídeos que eu falei. Aonde estava o senhor Hilton Pereira Sampaio? Que critérios ele usou para não marcar aquele pênalti que não precisava de VAR? Só precisava ser honesto para marcar aquele pênalti. Aonde? Quando eu falo para vocês, é por isso que meus vídeos não vão para frente, não dão likes, não tem engajamento, porque eu só falo coisas que as pessoas não querem ouvir, os esquemas, os bandidos não querem ouvir. Então eu sei por que os meus vídeos não tem engajamento, porque até você que está sendo prejudicado hoje espera que o seu time prejudique alguém amanhã, e esse é o problema. É exatamente o espírito do brasileiro. Espera que o seu time um dia prejudique alguém através da arbitragem e não através da bola, do jogo. Esse é o problema, é o grande problema. E é por isso que ninguém vai dar atenção para isso, né? Porque eu falo, para as minhas sugestões, ninguém vai dar atenção para a lisura, para a necessidade de ter um campeonato justo, honesto. Ninguém vai pensar nessa possibilidade, porque não só a CBF é imunda, mas a alma de muitos é imunda. Esse é o problema. E ninguém quer um jogo claro e transparente. Todo mundo quer tirar uma casquinha da corrupção e vencer, passando por cima dos outros, mesmo que seja de maneira um pouco
a lá Flamengo, a lá Palmeiras, a lá Corinthians, não é verdade? Ou Corinthians, não é isso? Então, galera, de qualquer forma, tá feito o desabafo. Pensem no que estão fazendo descaradamente com o futebol brasileiro e com a credibilidade, a pouca credibilidade que ainda se tinha, de que isso aqui poderia ser algo bom, honesto, claro, limpo, justo e verdadeiro. E tenho dito. Ó, um beijo grande